destra do que está assentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E eu vi um anjo forte proclamando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? E nenhum homem no céu, na terra, nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque nenhum homem foi achado digno de abrir e ler o livro, ou nem de sequer olhar para ele. E um dos anciãos me disse: ei, não chore, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, prevaleceu para abrir o livro e romper os seus selos. E então eu olhei e eu vi sentado no meio do trono como que um cordeiro que havia sido morto e reviveu. E quando o cordeiro tomou o livro da destra daquele que estava sentado, os 24 anciãos se prostraram diante dele. E eles cantavam uma nova canção dizendo: tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos, pois foste morto e compraste para Deus povos de toda língua, toda tribo, toda raça e nação. E eles cantavam: digno é o cordeiro de receber honra, glória, poder, riqueza, sabedoria e ação de graças. Você pode levantar as suas mãos, a sua voz, e entregar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a força. Vamos! Hey! Cante. E Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força. E
Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Aleluia. Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Levanta sua voz, vamos cantar juntos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? 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 Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Ergam mãos a Ele, adorem ao Cordeiro de Deus. Adoramos Jesus, seja exaltado. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa live juntos de todo o coração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com sua família e com todo o Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós estamos ao vivo na nossa página no Instagram e na nossa página no Facebook. Já aproveita agora, compartilha aí com todos os seus amigos, com os seus familiares, essa palavra de bênção, esse tempo precioso de comunhão que nós teremos aqui juntos. É muito bom nós estarmos como família de Deus, recebendo uma palavra para os nossos corações. Se você tem o seu pedido de oração, compartilhe conosco na nossa central de orações. Que bom estarmos juntos. Vamos nesse momento louvar o nosso Senhor. Você pode louvar a Deus aí da sua casa, já prepara todo o ambiente, chama toda a família, reúne todos os seus amigos e compartilhe o amor de Cristo. Nós cremos que hoje é uma noite de céus abertos, amém? Vamos louvar o nosso Senhor.
eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Declare isso bem forte, diga. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, condenado, mas agora pela cruz, declare isso com fé, diga: eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos os nossos pastores, Plácido e Divina, já podem se aproximar, sejam muito bem-vindos, boa noite. Graça e paz, amados, muito bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos à nossa live, nós estamos muito felizes de ter esse tempo com vocês e trazer uma palavra do Senhor para o coração de vocês, né? Que você esteja aí conectado conosco, né? Pode colocar os seus recadinhos aí, os seus pedidos de oração, que nós estaremos orando por vocês no final, né? E nós somos uma igreja criativa, um povo criativo, né? E nós estamos virtual, para alguns foi um desafio, né? Se conectar aí com as redes sociais, mas muitos conseguiram e nós estamos muito felizes. Amo muito essa igreja, vocês são demais, é muito precioso caminhar com pessoas tão preciosas como vocês, né? E nós estamos muito felizes. Então eu peço que vocês continuem com a gente, né? Nós queremos aqui deixar uma palavra para você, dizer para você que você não está sozinho.
Nós temos orado por vocês, nós estamos aqui com vocês. Sejam bem-vindos nesse momento conosco, amém? Seja muito bem-vindo, querido irmão, querida irmã em Cristo. Com certeza Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Deus tem algo especial para você. Então fique conosco, acompanhe. A gente vai ter daqui a pouco os nossos avisos logo na sequência. E nós voltamos com uma palavra para o teu coração, do coração de Deus nessa noite. Nós vamos ficar então com os nossos avisos do PIB News. Graça e paz. Essa informação é importante para você que participa dos nossos cursos presenciais. Eles estão temporariamente adiados. Assim que tiver novas informações, nós avisaremos você. Fique atento às nossas redes sociais. Clama a mim e eu te responderei. Jeremias 33:3. Esse é o tema da nossa atitude 333, que nesse momento foi estendida. Aumentaremos o tempo de oração. E eu quero convidar você para participar junto conosco desse momento. As instruções de como acontecerão, você vai receber na sua célula online. Agora as nossas células são online. Você vai escolher 3 famílias, vai orar 3 vezes ao dia, durante 3 semanas por essa família. E vai entrar em contato e vai pedir pedidos de oração, vai recolher os pedidos de oração. Nós vamos nos unir mais uma vez em oração. Temos visto o quanto Deus nos abençoado. Somos prova viva. Muitas pessoas entregaram a vida para Jesus. Muitos testemunhos chegaram. E nós cremos nessa palavra, que se nós orarmos, o Senhor continua nos respondendo. Mesmo à distância, nós iremos unidos em oração, debaixo dessa palavra poderosa. Clama a mim e eu te responderei. Eu conto com você. Olá, você tem mais de 60 anos, tem uma doença crônica, está de quarentena por conta do coronavírus. Nós queremos dizer para você, fique em casa. Nós queremos te servir. Nós da Juventude Aviva, Primeira Igreja Batista, nós iremos para você caso você precise ir no mercado, caso você precise fazer um compra, caso você precise levar algum encaminhamento, um pedido de exame. Entre em contato com este telefone 99804-8001. Entre em contato, mande sua mensagem, sua solicitação, que nós iremos servir você. Deus abençoe sua vida. Você está passando por um momento difícil? A sua família está passando por um momento difícil? Nós queremos ajudar você. Por isso abrimos uma central de oração. Você pode ligar para nós e receberá uma oração. Esse momento é muito especial porque cremos que a oração e a fé mudar a sua história. Também criamos no site da nossa igreja um link onde você pode deixar registrado o seu pedido de oração. Dessa maneira, nós queremos ajudar você, unindo a nossa fé, unindo o nosso coração nesse momento. E cremos que essa fé junta vai fazer toda a diferença para a sua vida. Entre em contato pelo nosso site e pelo nosso telefone que vai aparecer aqui na sua tela. Glória a Deus. Nesse instante, queridos, nós vamos ter o nosso momento de oferta. Eu quero convidar o Ramon aqui para nos conduzir em um cântico. E você vai ter oportunidade de contribuir com a obra do Senhor, com seus dízimos e suas ofertas. Nossa igreja continua funcionando, continua servindo a nossa comunidade, continua trabalhando e nós precisamos da sua contribuição para que todos os serviços da igreja continuem funcionando. Então eu quero realmente desafiar você a exercer a sua generosidade
e contribuir com a obra do Senhor. Você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode fazer a sua contribuição por meio de transferência bancária, por meio de aplicativo, na sua casa. Você pode transferir aquele valor que você deseja contribuir para a conta da igreja. O pessoal que está aí no Facebook está acompanhando aí essas informações. Você tem no site da igreja, você tem na página da igreja no Facebook, nas nossas plataformas digitais. Você pode encontrar informação sobre o número da conta bancária da igreja. Ou, se você preferir, você pode deixar no horário comercial na secretaria da igreja. É muito importante a sua contribuição, porque nós temos pessoas da nossa comunidade que estão sendo atendidas, estão recebendo auxílio, a nossa ação social continua, a nossa ação espiritual, apoio espiritual às famílias, às pessoas que precisam de oração, que precisam de um aconselhamento, que precisam de uma palavra. A igreja não para porque nós não podemos estar reunidos em um templo. A igreja continua existindo, continua trabalhando e continua abençoando a vida das pessoas. Vamos louvar ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Nós vamos orar nesse instante. Feche seus olhos onde você está, na sua casa, aí diante do computador, diante do celular. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida de cada pessoa que tem contribuído com a Tua obra. E nós queremos Te louvar e Te exaltar pela generosidade do Teu povo. Senhor, e nós também queremos Te pedir, se há alguém que está agora enfrentando uma dificuldade financeira, uma luta na área financeira, nós enviamos, Senhor, uma palavra de bênção e de prosperidade, para que o Senhor possa abrir as portas sobre a vida do Teu povo, para que cada um tenha o seu sustento, tenha o seu pão de cada dia, tenha com sobra para ajudar outras pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar uma palavra de paz para aqueles que estão preocupados, Senhor, com todo o momento em que nós estamos vivendo,
e talvez preocupados em perder o seu emprego, em perder a sua fonte de sustento, em ter que às vezes fechar o seu negócio. Deus, nós queremos declarar que aqueles que confiam no Senhor serão sustentados neste momento de crise. O Senhor há de abençoar a cada um. O Senhor vai abrir as portas dos céus e vai trazer provisão, e vai trazer bênção, e vai trazer, ó Pai, prosperidade mesmo em meio à crise. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida do teu povo: nenhum daqueles que te servem e te buscam hão de mendigar o pão, porque o nosso sustento vem do Senhor, a nossa provisão vem do Senhor, a nossa segurança está em Ti. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo. Nós oramos e pedimos também a tua bênção e discernimento e sabedoria, para que cada recurso que tem sido doado, que tem vindo da contribuição do teu povo, seja usado, Senhor, de acordo com a tua vontade. Esta é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você, querido, uma palavra nessa noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 6. Eu quero ler dos versículos 15 ao 17. 2 Reis, capítulo 6, segundo livro de Reis, está no Antigo Testamento, no capítulo 6, do verso 15 ao verso 17. Queridos, nós temos entendido que o nosso papel como igreja, no tempo que nós estamos enfrentando, tempos de lutas, tempos em que as pessoas estão preocupadas, angustiadas, às vezes inseguras, como igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade de ministrar fé e esperança ao coração das pessoas. Hoje eu vi uma notícia na internet que me entristeceu muito. Na Itália, uma enfermeira de apenas 34 anos foi diagnosticada como tendo contraído o coronavírus. Uma mulher jovem, saudável, não tinha nenhum sintoma grave, foi enviada para casa para não contaminar as pessoas no hospital em que ela trabalhava. Mas essa mulher, em desespero, ela tirou a própria vida. O que destruiu a vida dessa mulher não foi a doença, não foi a enfermidade. O que destruiu a vida dessa mulher foi o pânico, o desespero, a falta de uma estrutura emocional e a falta de um apoio espiritual às vezes. Então nós entendemos que como igreja, nós temos uma responsabilidade de ministrar ao seu coração uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Então, por favor, não nos entenda mal. Nós não queremos em momento algum como igreja minimizar os cuidados que devem ser tomados no momento que nós estamos vivendo. Não queremos dizer ou negar a realidade, dizer que não está acontecendo nada. Mas nós temos uma obrigação diante de Deus e diante da nossa comunidade de ministrar uma palavra. De ministrar uma palavra que leve esperança, que leve coragem, que leve fé ao coração das pessoas. Então abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do verso 15 ao 17. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, mais são o que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Para que você entenda que o contexto desses 3 versículos que nós lemos, o profeta Eliseu havia assumido o ministério como sucessor do profeta Elias. O profeta Eliseu atuava no reino de Israel, no reino do norte. O povo de Israel, depois da morte do rei Salomão, o filho de Salomão ficou reinando sobre as tribos do sul, Judá e Benjamim. E as outras 10 tribos, as tribos do norte, formaram um reino separado, o reino de Israel. Então, durante um bom tempo,
O povo de Deus, o povo de Israel, estava separado entre o reino de Israel ao norte, o reino de Judá ao sul. E no reino de Israel, no norte, cuja capital era Samaria, o profeta Eliseu exercia o seu ministério. Durante o seu ministério, o rei da Síria planejava atacar o reino de Israel. Mas Deus revelava ao seu profeta Eliseu os planos do rei da Síria. Então o rei da Síria tomou uma decisão. Ele disse: olha, eu vou mandar o meu exército, e o meu exército vai capturar esse profeta. E esse profeta então não vai mais poder alertar o rei de Israel sobre os planos da Síria de atacar Israel. Então nós nos deparamos com essa situação que é mencionada aqui. O rei manda o seu exército cerca a cidade, era uma pequena cidade chamada Dotã, e pela manhã, o servo de Eliseu, chamado Geazi, se levanta e ele se depara com uma realidade. A realidade é que a cidade estava cercada por um exército. Eles não tinham como se defender, humanamente falando. Eles não tinham recursos materiais para lidar com aquela situação. E então aquele servo entra em desespero. E a sua palavra para o seu senhor é: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu, o homem de Deus, faz uma oração para que Deus abra a visão espiritual de Geazi, para que ele pudesse compreender a realidade espiritual que o cercava. E então o servo pode compreender que havia um exército muito maior, muito mais poderoso do lado deles do que o exército inimigo. Embora Geazi inicialmente não estivesse vendo, mas o Senhor estava cuidando daquela situação. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite, que está nos assistindo? Há pessoas que talvez vão nos assistir em outros momentos, outros dias, vão acompanhar esse vídeo, vai ficar disponível nas nossas plataformas digitais. O que eu quero trazer para a sua vida com base neste texto? A primeira coisa que eu quero compartilhar com você, querido, é que a realidade é muito maior do que aquilo que nós conseguimos enxergar. A realidade vai além daquilo que nós podemos ver e tocar. E nós estamos vivendo um tempo em que isso é muito evidente para nós. As pessoas estão ansiosas, angustiadas, mudando o seu modo de viver, a sua forma de conduzir a vida, por conta de algo que a gente não consegue enxergar a olho nu. O coronavírus é algo que nós não podemos enxergar a olho nu. Alguns microscópios nem mesmo podem enxergar esse vírus, de tão pequeno que ele é. Mas já houve uma mudança, já houve uma alteração na maneira de nós agirmos. O que eu quero que você entenda é que existem outras coisas invisíveis que formam a realidade que nos cerca, além do vírus. Existem outras coisas. Existe uma realidade espiritual que nós não podemos ignorar, nós não podemos deixar de lado. E quando nós observamos que há uma realidade espiritual, que há muito mais coisas na nossa volta que afetam a nossa vida do que aquilo que nós podemos enxergar, isso precisa ter uma repercussão prática na nossa forma de agir. Então eu quero tirar para você algumas orientações práticas, algumas dicas práticas para a sua vida, para este tempo que nós estamos enfrentando. A primeira coisa é que se nós podemos entender que há mais na realidade que nos cerca do que aquilo que nós estamos percebendo, isso nos leva a ter uma atitude de humildade. Você precisa ter uma atitude de olhar para o seu irmão com amor e com compaixão. Então, quando você vê alguém que está às vezes
permanecendo em casa e colocando nas suas redes sociais: olha, fique em casa, não saia na rua, se cuide. Nós nunca devemos olhar para esse irmão e dizer: mas trata-se de uma pessoa que não tem fé, trata-se de uma pessoa que é medrosa, é isso ou aquilo. Não faça isso, querido, em nome de Jesus. Olhe para a vida do seu irmão com compaixão. Você não sabe a realidade da vida dele. Você não sabe os temores, você não sabe a preocupação, você não sabe se há alguém doente na casa daquela pessoa, se há alguém com uma enfermidade, você não sabe a história de vida daquela pessoa, tudo que ela já passou. Então olhe para o seu irmão com um olhar de amor e de compaixão. Da mesma forma, do outro lado, quando você vê alguém na rua, por favor, não vá para as redes sociais dizer: olha, eu vi pessoas nas ruas, que pessoas insensíveis, que pessoas que não se preocupam com a vida alheia. Você não conhece a vida do seu irmão. Talvez essa pessoa esteja lá na rua porque ela precisa trabalhar e ganhar o sustento para tratar do seu pai, do seu avô, da sua avó, da sua mãe. Ela tem uma pessoa doente na sua família que precisa de um remédio, que precisa de um apoio, e a pessoa necessita sair de casa e necessita trabalhar. Então, nesse tempo em que nós não sabemos tudo o que está acontecendo, nós não sabemos o que acontece na vida de cada pessoa, nós precisamos ter essa humildade, a humildade de saber que existem muito mais coisas à nossa volta, existe muito mais coisas na realidade que nos cerca do que aquilo que nós podemos perceber. Então, querido, por favor, olhe para o seu irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de compaixão. Saiba que você não consegue perceber e discernir a realidade do seu irmão. Nós precisamos ter esse cuidado. Eu tenho visto tantas pessoas nas redes sociais se xingando, se acusando, porque estão fazendo isso ou porque estão deixando de fazer aquilo. Nós precisamos reconhecer que todos nós dependemos da misericórdia de Deus. Todos nós temos as nossas lutas. Todos nós temos alguém na família que está num grupo de risco. Todos nós temos pessoas que nós precisamos proteger, cuidar, sustentar. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Olhe para o seu irmão com um olhar de amor, porque você não conhece a realidade dele. A segunda palavra que eu quero deixar para você, querido, com toda a consideração e com todo o amor do meu coração, é: não idolatre o coronavírus. Eu vou repetir para você: não idolatre o coronavírus. Eu tenho visto cristãos que, de alguns dias para cá, a única palavra, o único tema, o único assunto da sua vida tem sido essa enfermidade. Pessoas que têm ido para as redes sociais de uma maneira ferrenha, dizer o que você deve ou o que você não deve fazer. Pessoas que têm entrado em disputas, pessoas que têm instado a tempo e fora de tempo, têm pregado a tempo e fora de tempo que você tem que ficar em casa por causa do coronavírus, ou que você tem que fazer tal coisa, ou que você não deve ficar em casa. Querido, não coloque essa enfermidade, não coloque essa pandemia como a coisa mais importante da vida, a coisa mais importante do mundo. Eu quero que você entenda que há uma realidade espiritual que é mais importante do que o coronavírus. Quando você olha para esse texto que nós lemos aqui, quando você olha para o texto de 2 Reis, aquele servo estava olhando a realidade física, a realidade natural, e o profeta, o homem de Deus, ele não orou para que o seu servo deixasse de ver a realidade. Ele não menosprezou a realidade natural. Ele não desprezou o poder do exército inimigo. O profeta não disse para o seu servo: olha, isso não é nada, isso aí que você está vendo não existe. Não foi isso. O profeta fez uma oração: Senhor, abre a visão espiritual do meu servo, amplia a sua visão. E é isso, querido, que eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Amplie a sua visão, abra a sua visão.
Às vezes nessa tempestade, nesse momento de crise, de luta, quando você liga a TV, você vai para a internet, tudo que você está vendo é medo, é crise, tudo que você está vendo é quase que uma histeria coletiva. Eu quero desafiar você a abrir a sua visão, a olhar e a desenvolver, a exercitar a sua visão espiritual, a sua audição espiritual, para você ouvir a voz do Espírito Santo sobre a sua vida. Não fique bitolado, não fique focado apenas naquilo que você está vendo nas suas redes sociais, aquilo que está sendo noticiado pelos jornais. Eu não estou dizendo que os jornais estão noticiando uma mentira, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que há muito mais do que aquilo que é possível de ser visto, é possível de ser ouvido num rádio, numa televisão, numa rede social. Então, por gentileza, não coloque essa epidemia, essa enfermidade, como sendo aquilo que é algo o mais importante da vida, porque existem outras coisas mais importantes. Quando a gente olha para o livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele começa a sua revelação no capítulo 1, na ilha de Patmos. No capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, o apóstolo João então escreve as cartas que Deus então manda às igrejas da Ásia. Mas o capítulo 4 começa com o apóstolo João sendo levado aos céus. E a visão que Deus dá ao apóstolo João, e ele escreve o livro de Apocalipse. Então no capítulo 4 muda o cenário. O cenário sai da terra e vai para o céu. E ao chegar lá no céu, a primeira coisa que o apóstolo João visualiza é Deus assentado no seu trono de glória. O que eu quero dizer para você, querido, é que o livro de Apocalipse nos fala de fome, nos fala de pestes, de epidemias, nos fala de guerras, nos fala de eventos naturais, de cataclismas. Mas o livro de Apocalipse começa a sua revelação mostrando que Deus continua assentado no seu trono de glória, e não é o vírus que vai fazer Deus sair do seu lugar. Saiba que Deus continua no controle da história. Saiba que Deus continua no controle de todos os acontecimentos. Saiba que Deus continua sendo Deus. Nós não vamos negar a realidade. A nossa fé não nos leva a ter uma postura irresponsável, leviana, inconsequente. Não é viver num universo paralelo, mas é saber que a nossa realidade não se resume àquilo que você vê nos jornais, àquilo que você lê na internet. Há muito mais, há uma realidade espiritual e há um Deus que não perde o controle da história. Então, por gentileza, querido, você que é um cristão, não gaste o seu tempo, a sua energia brigando, insistindo e pregando sobre uma epidemia. Invista o seu tempo pregando a palavra de Deus. Invista o seu tempo ministrando fé e esperança no coração das pessoas. Você não precisa negar a realidade. Você não precisa dizer para ninguém desobedecer a orientação dos médicos e dos especialistas. Como igreja, nós não vamos tomar o lugar dos médicos, das pessoas que cuidam da saúde pública. Mas como igreja, nós temos uma responsabilidade com as pessoas com a qual nós convivemos. E a nossa responsabilidade não é ficar dizendo para as pessoas ficarem em casa ou sair de casa, para lavar a mão ou não lavar a mão. A nossa responsabilidade é dizer para elas que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Uma terceira palavra que eu quero compartilhar com você sobre esse texto é que Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. Em Provérbios capítulo 16, verso 4, a Bíblia nos diz que Deus criou todas as coisas com um propósito, inclusive o ímpio para o dia mau. Até mesmo as coisas que nos parecem ruins, até mesmo as coisas que nos parecem terríveis, foram feitas por Deus com um propósito. E quando você olha para a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no verso 11, a Bíblia nos diz, palavras do próprio Senhor Jesus:
que antes do fim dos tempos viriam fome, epidemias, viriam eventos naturais terríveis. Mas no verso 13, Lucas capítulo 21, verso 13, a Bíblia nos diz qual é o propósito de Deus com todas essas coisas. A Bíblia diz que estas coisas vão acontecer para que nós tenhamos a oportunidade de testemunhar a nossa fé. Queridos, no momento de angústia, no momento de crise, em que as pessoas estão às vezes entrando em pânico, em que as pessoas estão entrando em depressão, em que muitas pessoas talvez estejam pensando nesse exato momento em tirar a sua própria vida, por causa do medo e da histeria. Eu e você precisamos ser uma voz que vai testemunhar da nossa fé para as pessoas. Nós vamos testemunhar daquilo que nós não podemos enxergar, mas nós esperamos. A nossa fé é o firme fundamento do livramento que Deus pode trazer sobre a nossa vida. O nosso Deus tem muito mais poder do que uma epidemia. O nosso Deus tem muito mais poder do que uma praga. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. Maior é aquele que está do meu lado, querido, e do seu lado neste exato momento, do que aquele que está agindo no mundo e está trazendo tanta destruição, tanto medo e tanta insegurança. Esta palavra é uma palavra que eu quero que você guarde no seu coração. Guarde no seu coração. E eu quero nesse instante fazer uma oração por você. Eu quero orar e eu quero que você feche os seus olhos e peça a Deus, para que Deus mostre para você a realidade espiritual, para que Deus mostre para você onde Ele está neste momento. Eu quero convidar você, onde você está, a dirigir o seu pensamento, o seu coração. Não importa qual é a sua religião, não importa a que igreja você pertence, até porque nesse momento o que menos importa é a placa de uma igreja. O que importa é sabermos que existe um Deus que cuida de nós. Então nesse instante, direcione o seu pensamento, dirija o seu coração ao Senhor e diga a Ele: Senhor, se você está com medo, está preocupado, diga: Senhor, meu coração está preocupado, está angustiado, mas eu quero, Senhor, eu quero receber essa palavra de um homem de Deus, para que o Senhor abra a minha visão, abra a minha compreensão da realidade espiritual, para que eu entenda, para que eu possa perceber onde o Senhor está nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, eu quero enviar uma palavra, Senhor, para cada pessoa que está nos ouvindo nesta noite, para cada pessoa que está ouvindo, está assistindo esse vídeo, não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar. Abre, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos, para que eles possam entender o seu cuidado, para que eles possam entender o tamanho, a profundidade, a dimensão do teu amor sobre a vida de cada um deles. Oh Deus, que eles possam discernir a doce presença do teu Santo Espírito. Ah, Senhor, e se há alguém que está angustiado agora, eu ministro uma palavra de paz. Se há alguém que está distanciado do Senhor, eu ministro uma palavra de reconciliação. Se há alguém que está em dúvida, eu ministro uma palavra de fé. Mas, Senhor, que o teu poder alcance cada lar, cada família, cada casa, cada pessoa. Se há alguém agora angustiado, deprimido, pensando em tirar a sua vida, eu repreendo o espírito de morte em nome de Jesus, e eu ministro vida sobre essa pessoa. Ah, Deus, se há alguém agora com espírito, Senhor, de desânimo, de descrença, eu ministro, Senhor, um espírito de coragem e de ousadia. Que não é, Senhor, não significa negar a realidade, mas manter a sua cabeça erguida, manter o coração sereno, manter a fé, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Visita teu povo nessa noite, Senhor. É a oração que fazemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Glória a Deus, querido. Nós nesse instante vamos ter um momento para orarmos pelos pedidos de oração que foram feitos. E a pastora Divina vai colocar cada pedido que foi feito, cada palavra, que cada pessoa que está nos acompanhando. E eu quero assim que você medite sobre essa palavra que você ouviu nessa noite. E saiba que há um Deus que cuida de mim, que cuida de você. Ele não nos desamparará, em nome de Jesus. Muito bem, queridos, vamos orar, pelos pedidos que algumas pessoas postaram aqui nos grupos, nas redes sociais, pedindo oração por saúde, pelas algumas pessoas da família que estão enfermas. E nós estaremos orando nesse momento, que você possa orar comigo, interceder junto comigo, Nós temos alguns pedidos aí, vamos orar pelas famílias, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelas autoridades que são responsáveis por tomar decisões tão sérias, tão importantes, que envolve a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós vamos colocar isso diante do Senhor. Pai, nós queremos orar nesse momento, ó Deus. Eu coloco diante do Senhor, ó Pai, os pedidos de oração sobre saúde. Ó Pai, eu te peço que o Senhor possa visitar essas pessoas que estão enfermas agora, em nome de Jesus. Pai, passa as tuas mãos saradoras sobre o corpo, Pai. Visita, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus, toda dor, toda enfermidade, ó Deus. Ó Pai, que a pessoa possa ser curada em nome de Jesus. Pai, nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, Pai, que o bálsamo do Senhor possa ser derramado sobre o corpo das pessoas que estão enfermas nesse momento, que estão nos assistindo. E nós oramos, ó Pai, e clamamos, ó Deus, as misericórdias do Senhor. Pai, nesse momento nós colocamos diante do Senhor as autoridades, ó Deus, autoridades da nossa cidade, do nosso estado. Ó Deus, o presidente da República, as pessoas que são responsáveis, ó Deus, por tomar decisões tão importantes sobre a nossa vida. Ó Deus, dê a essas pessoas sabedoria na condução e na direção, Senhor Deus, das decisões importantes. Abençoa, Deus, os profissionais da saúde, os médicos, ó Pai, que tem colocado a sua vida em risco, ó Deus, para estar trabalhando e cuidando de pessoas que estão enfermas, que estão, ó Deus, nos hospitais. Pai, que o Senhor possa guardá-los e protegê-los e livrá-los de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, os membros da nossa igreja, os visitantes, as pessoas que frequentam a nossa igreja nesse momento, que estão nos assistindo. Ó Deus, esteja com eles, ó Pai, conforta o coração, tira todo o medo, tira toda a ansiedade, ó Pai, e que eles possam ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor possa guardá-los e proteger. Guarda a nossa casa, guarda a nossa família, Senhor Deus. Não permita que nenhum mal chegue, ó Deus, à nossa porta, ó Deus. Que aqueles que são queridos para nós, ó Deus, que o Senhor possa protegê-los, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, essa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero deixar para você agora, nesse finalzinho, uma palavra de fé para você, que você possa, no meio da sua angústia, da sua preocupação com o seu dia, você não sabe como que vai ser a semana que vem, o mês que vem, como que vai ser as coisas, mas que você possa lembrar de Salmos 91, 1 e 2, que diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Com esse texto, irmãos, eu quero estar encerrando esse momento e deixando essa palavra para você, que você possa descansar o teu coração no Senhor. Nós somos um povo que crê, que nós servimos a um Deus poderoso, que não nos desampara, que sempre tem nos guardado, que sempre tem nos protegido, tem nos surpreendido muito mais do que o desejo do nosso coração. E é por isso que nós devemos crer nessa palavra, que nós podemos descansar à sombra do Onipotente e nós podemos ter no Senhor o nosso refúgio. Que você que ainda quer receber uma oração, que você possa estar ligando durante o dia,
para o telefone 067 998 78 8000, que você possa estar recebendo uma oração, mas nós queremos deixar essa palavra de fé para você. Queremos dizer para você que todos os dias, às 19 horas, nós estaremos aqui trazendo uma palavra. Os pastores da nossa igreja estarão trazendo uma palavra para você. Então, com isso, eu quero dizer boa noite. Obrigada para vocês que nos assistiram, que estão nos acompanhando. Amém? Amém. Glória a Deus. Querido, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você, esteja com a sua casa, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te sustente neste momento que nós estamos passando e nos dias que ainda hão de vir. Que o Senhor seja o teu escudo, que o Senhor seja a tua força, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos cantar uma canção